Hoje eu estou muito feliz de compartilhar com vocês uma palavra que veio, acredito eu, do coração de Deus. Quero também apresentar um livro e pedir autorização para o pastor Roberto Marcelo para fazer isso. Esse livro nasceu, Um Farol por Dia, é um livro devocional que eu escrevi no primeiro ano da Igreja Farol. A Igreja Farol vai completar 3 anos de existência na semana que vem, dia 26 de abril, e nós vamos completar 3 anos de inauguração em outubro. E eu entendia que tinha um encargo espiritual para a gente plantar essa igreja. A gente recebeu muitas palavras da parte de Deus, a gente foi acompanhando os sinais, mas teve um dia que Deus me pegou, e me pegou de um jeito inusitado. Quem aí já teve uma grande e forte experiência com Deus? Levanta a mão. Quem não tem, pode orar e pedir, porque é incrível, muda a nossa vida, mas para sempre. E aí eu me lembro que quando o Senhor falou comigo e com a Tauana ao mesmo tempo, a gente estava de malas prontas para nos mudarmos para Brasília. Eu estava envolvido com assuntos políticos, tinha tido uma proposta de emprego para trabalhar na Câmara dos Deputados, e a gente estava pronto, de malas prontas para ir para Brasília, e Deus disse assim: não é Brasília, é Campinas, parem de ir para Tarso, quando eu mandei ir para Nínive. Foi muito louco, gente. Foi uma coisa assim, uma experiência surreal. E a gente, Deus, mas como? Com tantas igrejas boas em Campinas, Campinas não está precisando de mais uma igreja, não. E Deus disse sim para a gente: Campinas tem excelentes igrejas, mas Campinas precisa de igrejas que pregam fé com obras, porque a fé sem obras é morta. E Campinas vai ter uma revolução, um avivamento em Campinas que já começou, e as igrejas que estão em Campinas serão insuficientes para o tamanho da quantidade de almas que Deus vai mandar. Então, convencido dessa realidade, quando começamos a buscar a Deus e perceber os sinais. Começou no discipulado do nosso apartamento de 55 metros quadrados na época, no meio de uma pandemia, e as pessoas vinham depois do trabalho que fazemos nas ruas com os moradores de rua. Começamos com 20, depois 30, depois 40, não cabia mais no apartamento, mudamos de apartamento. Aí fomos para o maior, de 40, crescemos a 80, quando não cabia mais no apartamento de 80, nós pedimos emprestado um salão de cabeleireiro para fazer reuniões. Do salão de cabeleireiro alugamos uma sala de hotel, da sala de hotel alugamos o nosso primeiro lugar, que nós chamamos hoje carinhosamente de Farolzinha. Cabia 150 pessoas, nós ficamos lá 1 ano e meio, e quando eu vi que tinha gente assistindo o culto na calçada, no YouTube, eu falei: Deus, está na hora da gente ir para um lugar maior. Então comecei a procurar um lugar para 400, 500 pessoas, que eu achava que era o que cabia no plano de Deus, mas o plano dele era maior. Ele nos deu um antigo lugar, que era o parque de impressoras do Correio Popular, ali na rua 7 de setembro, e nós hoje temos, assim, há 7 meses restaurado aquele lugar, mas ele tem capacidade para 1.500 pessoas. Nós não temos ainda 1.500 membros, nós devemos estar com uns 350, 400 por aí, mas o Senhor tem dado um crescimento, semana após semana Ele tem acrescentado santos, mas o mais importante, a presença dEle não está faltando. E no meu primeiro ano de Farol, eu não sei se vocês entendem a vida de pastor, mas eu desejo a todo crente rebelde que se torne um pastor. Não tem como você não se converter se você for um pastor. Os pastores testificam dessa verdade. Meu irmão, você tem que andar 1 milha a mais, amar o seu inimigo, falar bem de quem fala mal de você, orar por quem te calunia. Se você quer ser crente de verdade, pastor de verdade, ter autoridade genuína. Então a melhor coisa para um crente rebelde é se tornar pastor, porque ele vai se converter. E eu me converti, mas eu não tinha com quem falar, sabe? Eu não era um rebelde, irmãos, mas eu me converti mais ainda quando eu me tornei pastor. E eu comecei a escrever. Eu falei: Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever. Eu vou escrever o que o Senhor fala comigo através da Tua palavra. Então eu acordava mais cedo, durante 1 ano caminhei nas leituras bíblicas, né? Todo ano eu leio a Bíblia na ordem cronológica, e comecei a escrever, cada dia um capítulo. Então levou 1 ano para eu escrever, e mais 1 ano para eu editar e tornar, né, digitável, editável e tudo mais. E vai estar depois disponível para vocês. Isso daqui eu vou dar para você, pastor, com muito carinho, vou dedicar a você ao final. Mas hoje quero compartilhar uma palavra que tem a ver com este princípio, mas que, sobretudo, tem a ver com continuar buscando uma vida que gera transformação por onde a gente passa. A
palavra de Deus diz que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus. É por isso que hoje é domingo, o primeiro dia da semana, e você está aqui. Porque eu tenho convicção que você tem temor a Deus o suficiente para consagrar a sua vida, sua semana de trabalho, para consagrar a sua família, para consagrar os seus sonhos a Deus. Quando nós entendemos o princípio de buscar a Deus em primeiro lugar, tudo que é Deus e a agenda de Deus vem antes na nossa vida. Os nossos desejos, interesses, vontades vão tomar um segundo, um terceiro lugar, mas o interesse do reino de Deus vai ser o primeiro. Acontece que a gente está vivendo numa sociedade de tantas informações e com pouco conhecimento de Deus. Nós estamos vivendo de uma maneira tão acelerada que dificilmente nós temos tido a capacidade de parar e perguntar: qual é a tua vontade, Deus? Que caminho que realmente eu devo seguir? E nós geralmente vamos fazer isso, sabe quando? Quando nós entramos numa crise. Nós vamos fazer isso quando Deus para a gente através de uma doença. Nós vamos fazer isso quando o deserto chega na nossa vida e a gente vai repensar as nossas escolhas. Mas não é a vontade de Deus que a gente precise de um deserto para ter uma agenda com Ele. A vontade dEle é que todos os dias a gente tenha Ele em primeiro lugar. A gente consulte a Ele na primeira hora do dia. Jesus tinha esse hábito, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco nas Escrituras. Mas a questão é que nós temos relativizado os princípios de Deus. Sabe, me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, e todas as vezes me chama a atenção quando eu venho aqui, cada dia é uma coisa, mas eu vim aqui e via essas bandeiras, né? E eu me lembro quando a Batista, a Ágape, ela acontecia numa tenda. Eu sou criança de avivamento. Sabe o que é criança de avivamento? Que gosta do poder de Deus desde muito cedo. E eu me lembro que às vezes meu pai vinha em algumas reuniões do pastor João Batista, que ele fazia algumas reuniões de pastores, e o mover do Espírito Santo era tão forte que não tinha como. Eu que era criança e não tinha consciência bíblica de todos os princípios, não tinha lido a Bíblia inteira, eu sentia que tinha uma coisa diferente. E quando eu cheguei aqui, eu olhei aquelas bandeiras, a impressão espiritual que eu tive é que o Senhor quer nos lembrar mais uma vez que Ele é a nossa provisão, que Ele é a nossa paz, nossa luz, nossa bandeira, nossa justiça, nossa inspiração, nossa força, nosso pastor, nossa alegria, nossa fortaleza. Mas por que tantas vezes nos esquecemos até do que está estampado logo na frente dos nossos olhos? Porque nós vamos relativizando os princípios de Deus, nós vamos colocando circunstâncias mais poderosas do que quem Ele é, nós vamos tomando a forma do mundo, ao invés da gente transformar o mundo na forma de Deus. E isso é uma questão natural de uma vida que não é vivida de maneira sobrenatural. Nós não fomos chamados para viver como os nécios, como os normais, como os mundanos. Nós nascemos para viver espalhando luz por onde passamos, temperando por onde passamos. Um alimento sem sal, um alimento sem sabor, ele não tem nenhuma diferença de qualquer tipo de outra alimentação que o mundo nos dá. Mas se a gente está no mundo, o nosso dever é temperar, o nosso dever é fazer a diferença, o nosso dever é passar, nem que seja com uma pequena luz, mas uma pequena luz em grandes trevas faz grande diferença. Acende um fósforo na escuridão e você vai ver se não faz diferença. A impressão que eu tenho é que esses dias a gente tem vivido de maneira tão corriqueira, tão corrida, tão apressada, tão cheia de schedule, tão cheia de afazeres, que nós temos tomado a forma do mundo e temos nos esquecido que Deus nos chamou para fazer do mundo a forma de Deus. Essa palavra, ela nos confronta, mas ela também nos tira do comodismo, da espiritualidade vazia, da religiosidade do domingo, e também nos tira da opressão que é ser vazio de Deus e cheio do mundo. Não vem me falar que existe plenitude e propósito numa pessoa que é vazia de Deus e cheia do mundo. E nós podemos estar vazios de Deus mesmo estando dentro da igreja. Se sentar na cadeira de uma igreja nos fizesse crentes, nossa, ficar sentado numa garagem nos faria carros. Não é isso que resolve a questão. É o que eu faço com o que eu recebo quando eu sento na cadeira da igreja. É a atitude que eu tenho, é a correspondência que eu dou, é o valor que eu dou àquilo que Deus está falando, amém? E ontem eu tive um dia maravilhoso com a minha família, e eu me lembrei que fazia 3 semanas que eu não parava um dia. Que absurdo, estou confessando meu pecado aqui para vocês.
as agendas lotadas, pregando de dia, pregando de noite, indo para cá, indo acolá, fazendo negócios aqui, fazendo negócios lá, apoiando a Tauana no ministério dela, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu disse: Pretinha, nós estamos falhando miseravelmente, hoje nós precisamos parar. E eu peço em nome de Jesus que a gente esqueça o celular em casa. E assim fizemos. Mas é impressionante que a hora que eu cheguei em casa, mais de 400 mensagens no meu celular, mais de 150 mensagens no celular da Tauana, e as pessoas demandando. Nós estamos vivendo um franco avivamento. Eu acredito que Deus está fazendo um franco avivamento na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Está começando algo muito lindo. Eu creio que Deus está começando a fazer essa roda rodar. E nós estamos preocupados muitas vezes com todas as demandas que pessoas geram. Mas será que nós nos preocupamos com as demandas do céu, quando nós estamos preocupados com as demandas das pessoas? Sabe, o que eu aprendi ontem com Deus, foi aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje, que não importa o que a gente esteja vivendo, nós não podemos entrar no automático, nós precisamos parar para os princípios elementares, de buscar em Deus em primeiro lugar, e seguir os seus princípios de maneira excelente. Eu parei o celular 1 hora, que as crianças tinham ido dormir, depois que eles foram dormir, eu comecei a responder as pessoas. Eu disse: irmão, me perdoe, uma vez por semana agora eu vou parar, ficar sem celular, e eu preciso desse tempo com a minha família. Eu preciso formar no Davi e na Alice as bases de verdadeiros cristãos. Eles não podem ter raiva da igreja, eles precisam ter alegria de ir para a igreja. Eles precisam ter um pai e uma mãe que também dá um dia exclusivo para eles. Nós temos dado todos os dias para vocês. Sabe, um ou outro que achou um pouquinho ruim a gente não ter respondido na hora, como é nosso costume, a gente disse: irmão, perdão, mas a partir de agora a gente vai fazer assim, porque a gente acredita que a gente vai agradar a Deus assim. Mas sabe por que eu estou compartilhando com vocês esse exemplo e vulnerabilizando a minha vida, para que vocês de alguma maneira conversem comigo nesse sermão? É porque nós estamos tão preocupados com as corridas, nós achamos que a nossa vida depende tanto do que fazemos, nós nos preocupamos tanto com a opinião das pessoas, que naturalmente e coincidentemente nós estamos deixando de lado o que Deus pensa, o que Ele valoriza, e o que nós deveríamos fazer: agradar a Deus ou as pessoas? Na minha vida pode ser uma coisa, no meu caso é o tempo que é difícil de gerir, eu preciso cada dia mais ter sabedoria de Deus, mas na sua vida pode ser uma demanda de realmente parar para ouvir a voz de Deus e tomar decisões mais acertadas. De repente seja se encher mais do Espírito Santo do que de informação. Talvez na sua vida seja pedir mais conselhos bíblicos do que conselhos coachings. Talvez a sua demanda hoje, de buscar a Deus em primeiro lugar, seja valorizar o que você recebe na casa de Deus, mais do que você tem valorizado o que recebe fora da casa de Deus. Colocar a Deus em primeiro lugar pode parecer um jargão comum, mas é uma coisa difícil, é um desafio diário. Primeiro o reino de Deus, mas às vezes a gente está primeiro nos esforçando para fazer a nossa história acontecer. Hoje eu compartilhei na Farol algo que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Se você optar por fazer a história de Jesus conhecida, Ele vai fazer a tua história grande. Mas se você se preocupar mais com a tua história, você vai perder no meio do caminho coisas tão preciosas que Jesus preparou para que você nunca perdesse. E pior, vai ficar limitado naquilo que o teu braço pode fazer. A palavra de Deus diz em Isaías 40, 30 e 31, que muito esforço sem obediência gera cansaço e nenhum avanço. Mas obediência com correspondência, estou interpretando o versículo aqui para vocês. Obediência com correspondência ao agir de Deus gera muito avanço e nenhum cansaço. Até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles andam, correm e voam. Começa andando, segue correndo e continua voando. Mas eles não se cansam, porque eles estão fazendo isso no Senhor. Eu quero perguntar a primeira coisa para vocês nessa noite, igreja amada do Senhor:
Batista Ágape, uma igreja que nasceu para avivar essa cidade e através dessa cidade tem gerado impacto no estado e na nação e em muitas outras nações. A pergunta que eu faço para vocês é: vamos nessa noite voltar aos valores elementares das nossas bandeiras? Vamos nos preocupar menos com dinheiro e declarar mais Yahvé a nossa provisão? Vamos nos preocupar menos com a nossa alegria e dizer: o Senhor é a nossa alegria, mesmo quando as circunstâncias não estão dizendo essa realidade? Vamos nos preocupar menos em levantar os nossos ministérios, as nossas bandeiras, os nossos interesses e declarar que Yahvé é a nossa bandeira? Vamos nos preocupar menos com os advogados importantes que a gente precisa contratar para resolver os problemas trabalhistas da empresa e vamos lembrar que Yahvé é a nossa justiça? Calem-se todos diante dele. Sabe, buscar Deus em primeiro lugar envolve sim Mateus 6,33, a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, Romanos 14,17, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós temos buscado essa fonte de justiça em Deus. Eu passei por uma situação há 2 anos atrás, uma situação muito desafiadora para mim. Eu não sei se você já passou por uma situação de estar certo, querer impor o certo e ver um sistema cooptado pela maldade ganhando de você na sua assertividade, na sua retidão. Sabe, eu estava nessa época, tem até esse capítulo nesse livro, eu estava nessa época escrevendo livro, plantando a igreja, trabalhando no mercado financeiro, e um dia, sem nenhuma explicação, alguém me difamou ao ponto de colocar um monte de gente contra mim. Era realmente um jogo de retórica que precisava ter base em alguma malignidade e maldade, e essa era o coração humano que tem inveja, ciúmes, comparação, carnalidade. E eu, sem entender, olhei e disse: qual o problema que, de alguma maneira vocês estão comigo? Eu não estou entendendo o que eu fiz. Foi falar isso e até quase que agressão física eu sofri. E hoje vocês estão sabendo isso de forma muito superficial, mas isso eu fiquei calado durante 2 anos. E ninguém soube do que aconteceu. Eu fui diante do Senhor e eu disse: Deus, eu posso simplesmente pegar essa situação e expor essa situação para todo mundo. Eu posso simplesmente agir na minha carne e denegrir essa pessoa e até processá-la pelo que ela fez. Isso é minha justiça. A verdade é que dentro de mim tem um clamor por justiça, Deus. Eu não aceito a injustiça, porque Tu és justo, Tu amas a justiça e retidão. Ainda hoje de manhã eu lia em Provérbios 21, que Deus prefere a justiça e a retidão do que sacrifícios. É melhor a gente andar correto, seguir princípios da palavra de Deus, do que fazer sacrifícios. Para Ele é melhor, é mais aceitável. Então Deus olhou para mim, me deu Isaías 49 e disse: a tua injustiça sofrida, quem lida com ela sou eu, porque a sua justiça, pobre Jonatas, é como um trapo de imundícia. E se você quiser praticar a sua justiça, eu não vou poder praticar a minha justiça, porque você vai resolver na força do seu braço, e eu quero resolver no poder do meu espírito. Então em Isaías 49 a palavra de Deus diz: o meu direito eu vi posto diante do Senhor, e Ele se levantou para me defender. Eu sinto de falar de justiça aqui hoje, eu não sei porquê, mas talvez o Espírito Santo saiba. Olha, enquanto você estiver se levantando para defender a sua causa, a sua retidão, o seu valor e a sua justiça, Deus não pode se levantar para te defender, porque Ele só pode levantar pessoas dependentes da justiça dEle. Ele só pode ser justo juiz, perfeito advogado, advogado dos advogados, se nós nos submetermos a Ele e dizer que Ele é, e não a gente é. Em algum momento da nossa história, a gente vai precisar aprender a colocar Deus em primeiro lugar, porque a justiça, a paz e a alegria do Espírito vem quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dEle. Há tantas pessoas sofrendo com ausência de paz, não conseguem dormir,
estão fazendo uso de medicamentos, as terapias parecem não resolver, mas a verdade é que Deus tem sido a última opção. Ele não tem sido a primeira opção. Salmo 4, 6 que diz: eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes descansar tranquilo. Não tem sido uma opção orar essa oração. Muitas vezes a opção que temos é a mais fácil, é o Tilenol, é a dipirona, ao invés de orar e dizer: Senhor, pelas tuas pisaduras o meu filho é sarado. Não é que eu sou contra a medicina, ou contra psicólogos, ou psiquiatras, de maneira nenhuma. Eu acho que eles são incríveis, são anjos de Deus aqui na terra. Mas eu acho que se a nossa confiança está neles e não em Deus, aí tem um erro com a gente. Porque Deus não pode agir e favorecer quem coloca Ele em segundo lugar. Ele vem primeiro, depois o resto. A ferramenta que Ele der depois não tem nenhuma importância, não tem nenhum problema. Ele pode usar até uma mula para falar com a gente. Quanto mais um psicólogo. Ele pode usar o que for necessário para tocar o nosso coração. Ele pode mudar a química do nosso corpo com produtos naturais. Não importa o que Ele vai fazer. A questão é, o nosso coração coloca em primeiro lugar Deus e depois o resto? Justiça, paz e alegria. Quantas vezes a nossa alegria tem estado nas nossas realizações, e aí o momento em que nós paramos de realizar, nós não ficamos mais alegres, quando Jesus nos ensinou que a alegria do Senhor é a nossa força. O Pai nos ensinou: é a minha alegria que deveria te fortalecer, você deve se alegrar na minha alegria. Não deve se alegrar só quando tudo está bem. Então nós saímos da posição de alma e entramos numa posição mais profunda e elevada de espírito, onde de fato buscar a Deus em primeiro lugar faz sentido. Porque Deus, ou Ele vai ser o primeiro, ou Ele não vai ser nada, porque Ele não divide o pódio da tua vida com ninguém. Se nós avançarmos para o segundo ponto desse sermão, nós vamos ver que Ele também é o primeiro nas nossas finanças. Provérbios 3, do 9 ao 10, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. A gente acredita muitas vezes que os nossos barris estarão cheios de vinho se nós soubermos administrar e poupar bem. Mas a palavra de Deus diz que se nós consagrarmos as primícias a Deus, os nossos barris estarão cheios e os nossos celeiros estarão fartos. 90% com Deus vale mais do que 100% sem Deus. Devolver o dízimo é muito mais do que dar 10%. Devolver o dízimo é proteger a sua renda de qualquer infortúnio que o inimigo tente contra você, porque ele, a gente já sabe a missão dele: matar, roubar e destruir. Mas Deus não, veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Deus nunca foi tomador, Ele é doador. Então se Ele é doador, quando Ele nos pede um princípio, Ele só pode devolver com riquezas. Nunca Deus vai nos pedir algo para nos dar algo pior. Eu usava essa métrica com as namoradas, sabe? Quando eu tinha namorada, na época eu namorava, tinha uma namorada: não é essa, é outra. Mas com certeza vai ser alguém melhor do que a outra pessoa, porque Deus não tem uma coisa pior para mim. E sabe, um dia conversando com tal Ana, ela olhou para mim e disse assim: sabe, Jonatas, eu tenho muito receio de me casar com você, porque você é todo assim, sabe, profeta, e vai e faz, não sei o que, acontece. Mas sabe de uma coisa, eu não quero ser mais uma, eu quero ser única. Toda mulher quer ser única. E eu disse para ela: olha, a certeza que você é única é que é o seguinte: eu até hoje, desde que te conheci, nunca mais quis ninguém. Sabe por quê? Porque o dia que te conheci eu falei: Deus, se não for ela, tem que ser no mínimo alguém como ela, porque você nunca vai me tirar uma coisa para me dar algo pior. Você conhece esse caráter bom de Deus? De que Deus nunca vai tirar nada de você, Ele só vai acrescentar. Ele nunca vai colocar você numa posição de sacrifício se Ele não quer tirar algo muito maior do que o que você sacrificou. Quantas vezes nós abrimos mão dos princípios de Deus porque é muito mais fácil a gente acreditar no que a gente vê do que no que a gente não vê. Mas a palavra de Deus é clara que se nós consagrarmos a Deus os nossos recursos e honrarmos Ele com tudo que vem à nossa mão, os nossos celeiros transbordarão, vai ter abundante colheita. Deus também é o dono do nosso tempo. Se Ele é o dono da nossa vida e existência, Ele é a nossa alegria, paz e justiça. Se Deus é dono dos nossos recursos e de tudo que temos, nós sabemos que veio dEle, porque Ele é a nossa provisão.
Não, pastor, veio do meu trabalho. Tá, quem te deu trabalho? Quem te deu saúde para trabalhar? Tudo vem dele. Se ele é o primeiro, tudo vem dele. A paz vem dele, a alegria vem dele, a justiça vem dele, o sono vem dele, a provisão vem dele. Mas o tempo também vem dele, porque é Deus quem nos dá a vida na terra. Não há ninguém aqui que possa afirmar que pode gerar vida ou tirar a vida. E se você acha que pode, eu te garanto, somente Deus pode dar a vida e tirar a vida de alguém. Todo mundo que contraria essa lógica não está na lógica do reino de Deus e nem dos princípios da palavra de Deus. Se Ele é o dono do tempo e é Ele quem dá todos os dias que nós existimos, a primeira hora do dia não deveria ser de Deus? Salmo 5:3: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, e de manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. Salmista Davi, um vencedor de guerras, alguém que o Senhor disse na palavra que ele era alguém conforme o coração dele. Sabe o que ele fazia? Ele vencia muitas guerras, né? Um guerreiro. Mas ele também administrava um reino, sim ou não? Ele também era pai de família. Ele também tinha muitas atribuições na agenda dele. Mas a primeira coisa da agenda dele era dar a primeira hora do dia dele para Deus. Davi, ele seta um padrão novo de sacerdócio. Porque sacerdócio é igual a sacrifício. Homem sacerdote é homem que se sacrifica. Jesus, sacerdote, se sacrificou por todos nós. Davi, sacerdote, levantou um altar de adoração a Deus na sua primeira hora do dia, todos os dias da sua vida, e foi conhecido como alguém que é a menina dos olhos de Deus. Sabe, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, e a gente já está indo para os encerramentos desse sermão, é: você está disposto a viver primeiro para Deus de verdade, nem que isso lhe custe uma hora de sono a menos? Porque nós nos preocupamos com a melatonina, mas não entendemos que quem dá o sono profundo é Deus. E que talvez 6 horas bem dormidas com Deus valha mais do que 10 horas dormidas, se Ele não te colocar para dormir. Porque eu me deito e logo pego no sono, diz o Salmo 4, porque só tu me fazes descansar tranquilo. A palavra de Deus é realmente algo que a gente acredita e vive, ou que a gente ouve e acha bonito, mas está distante da nossa realidade do dia a dia. Davi, ele acordava cedo para buscar a Deus, porque ele tinha um grande interesse, não era vencer batalhas, era vencer ele mesmo. Um homem guerreiro, uma mulher guerreira, que se levanta todos os dias para vencer, precisa antes se ajoelhar para vencer dentro de si. As batalhas externas só são vencidas quando as internas estão resolvidas. Nós não vamos vencer batalha fora, se não vencemos as batalhas de dentro. As batalhas da nossa alma, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. Ouvi ontem a Joyce Meyer falando, e eu quero reproduzir aqui o que ela disse. Sabe por que nós muitas vezes temos medo? Porque o controle tem sido o único baluarte da nossa alma. Temos medo porque temos que controlar tudo, e quando não sabemos de tudo, não conseguimos controlar tudo. Quando não sabemos o que vai acontecer depois com a gente não pode controlar. Quando perdemos a saúde e dependemos de um relatório médico diário, não sabemos mais como controlar. A palavra é mais ou menos assim: quando nós não conhecemos, nós temos dificuldade de controlar, e quando nós não controlamos, muitas vezes nós panicamos. Mas Deus não quer essa vida para você e para mim. Ele quer uma vida de confiança, uma vida de dia a dia com Ele. Dar a primeira hora para Deus é inteligente, até mesmo para colocar teu mundo interior em ordem. Neurocientistas já estudaram a lógica do cérebro humano e já chegaram à conclusão que pessoas que meditam na sua primeira hora do dia são pessoas mais produtivas, mais focadas, mais pacíficas, mais equilibradas. Porque não dá a primeira hora do dia para o Senhor. E aí nós vemos o Mestre Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqui na terra. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se Jesus, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. Se o mestre dos mestres, o Filho de Deus, fazia isso, não seria inteligente nós começarmos a fazer isso amanhã?
Mas pastor, eu vou perder 1 hora do meu sono. Não, você vai ganhar 1 hora no seu dia, que vai valer por todas as horas da sua semana. Se você tão somente consagrar a Deus a sua vida, na primeira hora do dia, no primeiro dia da semana, consagrar a sua família, a palavra de Deus diz: confie em mim os teus projetos, eu vou estabelecer os teus caminhos, eu vou endireitar as tuas veredas, eu vou te abençoar, o meu favor vai estar sobre você. Você quer ter uma vida abençoada? Porque esse sermão é para quem quer ter uma vida abençoada. Primeiro, Deus. E eu quero concluir deixando com vocês 3 princípios. Primeiro, honrar a princípios que Deus estabeleceu é honrar o próprio Deus. Se Ele disse e você faz, a pessoa dele está sendo honrada através desses princípios obedecidos. Voltando um pouquinho para Jesus, quando ele se consagrava a Deus na primeira hora do dia, a palavra de Deus diz que ele saía para a maratona, e era uma maratona de milagres. Todo dia que Jesus saía tinha milagre. Tinha pão multiplicado, peixe multiplicado, tinha mulher de hemorragia curada, tinha cego que abria os olhos para ver, tinha ouvidos tapados que se destapavam, tinha paralítico que andava, porque o segredo dele não era ele mesmo, ele só fazia aquilo que ele via Deus fazendo, e isso vinha de uma profunda comunhão que ele tinha com Deus. Eu creio que Deus quer nos levar para um nível maior de comunhão a partir dessa semana, amém? Segundo, os milagres começam quando a honra está estabelecida. Se você honrar a presença de Jesus na sua casa, se você honrar a presença de Jesus na sua empresa, se você honrar a presença de Jesus no seu casamento, Jesus vai estabelecer milagres, porque onde Ele é honrado, onde Ele é celebrado, Ele também pode realizar muitos milagres. A palavra de Deus diz em Mateus 13:58, que Jesus estava passando por uma cidade, e nessa cidade Ele não pôde fazer muitos milagres, porque ali Ele não tinha sido honrado, celebrado. O problema não é que Jesus parou de fazer milagre, o problema é que a gente parou de celebrar Jesus. O problema é que a gente parou de honrar a presença de Jesus. Então, onde não existe honra e celebração à presença dEle, Ele não pode atuar com milagres, porque Ele não vai descumprir um princípio de honra. Você que nessa noite chegou aqui com a necessidade de milagre, eu quero te incentivar. Os milagres vão começar quando a honra a Jesus começar. E por último, as nossas primícias desatam os nós das nossas iniquidades. Todas as vezes que nós afirmamos, todos os dias, que Jesus vem primeiro na nossa vida, nós estamos desatando um nó de iniquidade que muitas vezes herdamos e não precisamos continuar com eles. Sabe, houve escolhas dos nossos antepassados que nós não podemos mudar, houve escolhas nossas mesmas que nós não podemos mudar. Foi no passado, geraram coisas difíceis, raízes de iniquidade, pecados repetitivos, padrões culturais aprendidos e repetidos, que não são necessariamente agradáveis a Deus. Mas quando nós damos a Deus o primeiro lugar, quando nós devolvemos a Ele os recursos que Ele nos confiou em primeiro lugar, quando nós damos a nossa primeira hora do dia a Ele, nós estamos dizendo para o mundo da iniquidade: primeiro Deus, pode me livrar da iniquidade. Primeiro Deus, o meu tempo é de Deus, a minha alegria está em Deus, o meu dinheiro será para Deus, a minha vida será vivida para Deus. Então Ele começa a colocar em você um ciclo chamado virtuoso. Na economia, quem sabe de economia vai entender muito bem esse exemplo. Nós podemos viver a economia no ciclo virtuoso ou no ciclo vicioso. No ciclo virtuoso, a produtividade, a competição saudável, até uma pequena inflação, mas há produtividade e riquezas, há empregos, há pessoas se desenvolvendo. Mas no ciclo vicioso, a roda começa a rodar ao contrário. E no ciclo vicioso não tem emprego, não tem renda, não tem dinheiro, não tem produtividade. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida de ré. Nós deveríamos andar para frente, nunca para trás. O nosso Deus é um Deus de avanço. Ele diz assim: esqueça as coisas do passado, esqueça o que se foi, eis que faço hoje uma nova coisa. Você não vê? Será que não reconhece? Então vamos começar a semana colocando Ele no primeiro lugar na nossa vida. Vamos colocar a semana honrando a Ele com as nossas primícias. Vamos começar a semana honrando a Ele com o nosso tempo, com o nosso coração. Olha, hoje quando você for dormir, tudo bem se você já faz uso de algum medicamento, ou se precisa de uma melatonina para dormir mais forte, mas faz um teste antes. Ora o Salmo 4 e diz assim: eu vou me deitar
e logo pegar no sono. O meu sono será tranquilo, será reparador, porque só Ele me faz repousar tranquilo. Fiquemos de pé na presença do nosso Deus e vamos fazer esse compromisso nessa noite. Vamos orar com esse compromisso nessa noite. Vamos dizer assim: Jesus, muito obrigado, porque você nos leva ao arrependimento, a sua palavra nos leva ao arrependimento. Nessa noite, o meu desejo como profeta do Senhor era realmente incomodar os acomodados, era transformar uma realidade que muitas vezes nós esquecemos. E eu não estou dizendo que estou acima dessa realidade, ao contrário, me submeto a essa verdade. Quantas vezes preciso rever minha agenda? Quantas vezes preciso rever minha vida? Mas hoje é dia da gente começar de novo, é uma semana nova, amém? Coloque a mão no seu coração e faz o compromisso seu com Deus. Fala: Deus, eu vou priorizar mais o Senhor nessa semana. Deus, eu vou te dedicar a primeira hora do meu dia. Deus, me ajuda a fazer isso. Eu vou dedicar a Ti as primícias da minha renda, dos meus recursos, daquilo que o Senhor confiou em mim, porque você é minha luz, você é minha paz, você é minha provisão, você é minha justiça, você é minha bandeira, você é meu sono tranquilo. E eu te amo, Deus, do fundo do meu coração, em nome de Jesus.